Olá, amigos da Seara do Mestre Jesus. Eu sou a Maricelma, trabalhadora da Casa Espírita Edgar Armon. Desejo que a paz e o amor de Deus e de Jesus possam envolver a todos nós neste momento. Preleção Evangélica, junho do ano de 2020. Honrar teu pai e tua mãe. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, e nos Evangelhos de Marcos, capítulo 10, versículo 19, de Lucas, capítulo 18, versículo 20, em Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar assim que o seu amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o respeito e o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância. Aprender a respeitar pai e mãe se inicia dentro da família. A família é a célula mãe da sociedade onde todos nós poderíamos viver em harmonia se houvesse a preocupação com a responsabilidade de todos os pais em melhorar o relacionamento familiar e, consequentemente, teríamos menos violência no mundo. Viver em família é um processo de aprendizado moral e de respeito mútuo, onde nós praticamos a paciência e a tolerância. E é justamente dentro do nosso lar que estão os maiores reajustes espirituais e morais. Por isso, a grande dificuldade para alguns no relacionamento, pois aí se torna maior a responsabilidade que cada ser tem para com os seus. O lar é a base para o equilíbrio dos membros da família, tanto para a delinquência como para a educação. Tudo isso se inicia dentro do lar. Os laços familiares são uma lei natural de Deus que quis que nós aprendêssemos a nos amar como irmãos, pois todos somos filhos do mesmo Criador. Honrar pai e mãe, esse mandamento é a lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o nosso próximo sem ter amado profundamente os nossos pais. Sabemos que todos os pais se esforçam o máximo para dar tudo aos seus filhos, almas que a nós foram confiadas. Então procuramos dar educação, orientação social, bens materiais, mas isso é suficiente? E o lado espiritual? Será que ensinamos nossos filhos, as nossas crianças a rezar? Falamos sobre Deus, sobre Jesus, que Deus é o nosso Pai de bondade? Ou será que temos receio de falar sobre religião, sobre Deus para com elas? Será que estamos realmente dando a atenção devida ao lado espiritual das nossas crianças, ao menos por alguns minutos? Será que não estamos sendo omissos nesse aspecto? Porque um dia Deus nos perguntará: o que fizestes daqueles ao qual eu confiei a sua guarda? As crianças
Precisam se sentir amadas, mas com limites, dando a eles obrigações e direitos proporcionais à sua idade. Não incentivando de forma alguma a ociosidade, orientando para que não sigam pelo caminho da criminalidade, das drogas, porque isso eles irão usar como refúgio para a falta de atenção. E isso independe da condição social, isso está no mundo todo. Porque o amor nasce dentro do convívio familiar, através dos bons exemplos, dando-lhe atenção. Ali vamos aprender o respeito, a estima, a obediência, a condescendência. O cuidado com nossas crianças deve vir de todos os adultos, dos pais biológicos ou adotivos, dos avós, dos tios, dos educadores e até mesmo os futuros pais devem aprender com essa colocação da nossa preleção de hoje, ajudar para que as crianças se desenvolvam e as suas qualidades morais se ampliem através dos princípios cristãos, através de uma religião. Quando os pais se descuidam dos deveres morais e não sabem dizer não, estarão proporcionando a essas crianças a serem no futuro criaturas frustradas, pois os pais tiveram a oportunidade de ensinar e não fizeram, mas aí vem a vida e ensina, e a vida é sempre muito mais dolorosa ao ensinar do que o amor dos pais. Impor limites auxilia no amadurecimento do ser. Adultos não somos perfeitos e quando erramos, reconhecer o erro diante dos filhos. Isso é um exemplo de humildade. Mostra que também não somos perfeitos, que quando erramos, reparamos o erro e damos o bom exemplo. E quando as crianças erram, dar a ela a oportunidade de falar sobre isso, para que elas não escondam o fato. Orientá-los quando precisa, com carinho, mostrando o melhor caminho. E eles assim terão em nós um amigo, e desta forma se sentirão amados e dificilmente percorrerão por caminhos errados. Infelizmente, quando os filhos erram, existe a agressão, a culpa, o julgamento, nada de diálogo. E isso muitas vezes proporciona à criança ao ser aquela sensação de injustiça. Pior ainda para aqueles pais que batem seus filhos e não conversam. E pior, isso nada ensina a eles. Mas no futuro irão cobrar um bom retorno. Mas como retornar algo bom se a essas crianças que aprenderam através da surra, nada lhe foi ensinado ou exemplificado de bom, como a paciência e a tolerância? Como aprender a respeitar o pai e mãe? Nunca poderão retribuir nada em troca além daquilo que lhe foi ensinado, ou seja, a violência. Estará desta forma ensinando filhos a serem no futuro tiranos, revoltados, insensíveis e sem responsabilidade. Cuidar e zelar muito menos. Não se esquecer que o amor, ao contrário da punição, traz o equilíbrio, paz e tranquilidade para o lar. A honestidade e o respeito influenciam na educação das crianças, principalmente nos seus atos no futuro. Atitudes estas, quando presenciadas constantemente pelos filhos, com a sua personalidade ainda em formação, acaba sendo assimilada como maneira correta de agir. Os filhos são frutos do equilíbrio da família. Como um todo, devemos ter cuidado, atenção, mas sem mimar demais ou compensar a falta de tempo. Hoje, nesses tempos de pandemia, não podemos mais usar esse argumento, a falta de tempo para as nossas crianças. Estamos tendo tempo absurdo para poder interagir com elas, mas ainda existem famílias insistindo no erro do consumismo, proporcionando apenas coisas materiais ao invés de dar amor. A criança precisa de muito pouco, é ser amada e orientada. Tentar compensar elas com os bens materiais faz da criança um adulto indiferente a tudo. Aprende a não dar valor a nada ao seu redor.
Se preocupam apenas com seus próprios interesses, porque são condicionadas a isso. Dá importância apenas às coisas fúteis e banais. Nada na vida irá satisfazê-lo quando se alimenta a inutilidade. Esse ser estará sempre buscando algo na sua vida sem encontrar, porque sentimentalmente se sentem abandonados ou desprezados, porque nunca tiveram a atenção devida, apenas lhe foram compensados com as coisas materiais. Dar a atenção, falar de Deus para as nossas crianças, para que elas sejam mais equilibradas e humanas quando crescerem. Assim compreenderão a honrar pai e mãe, porque tiveram bons exemplos dentro da família. Desta forma, naturalmente se desenvolve um vínculo de amor eterno e no futuro, esses filhos, hoje bem orientados, pensarão muitas vezes antes de abandonar ou maltratar seus pais. Principalmente na fase idosa, onde as dificuldades nos assolam o corpo físico. Então, caros amigos, a caridade de honrar pai e mãe começa dentro da família, ensinando as nossas crianças a respeitarem os pais, a respeitarem os idosos, porque o vínculo de amor foi consolidado. Eis o significado de honras teu pai e tua mãe para teres uma vida dilatada sobre a terra, que o Senhor teu Deus há de te dar. A vida tranquila, de amor pleno, entre pais e filhos. Eu gosto de deixar sempre a reflexão. Nós temos aqui um exemplo justamente que fala sobre respeitar os mais idosos. Certa vez, um senhor já em fase muito idosa, muito debilitado fisicamente, já não podia mais morar sozinho. Então, como opção do seu único filho, foi morar com ele. No lar, tendo seu filho, a nora e um neto de 4 anos. Foi bem recebido, bem tratado, mas com o passar do dia mudou toda aquela rotina da casa e começaram assim a nora e o filho a se incomodar com algumas coisas que aconteciam. O senhor, já muito idoso, quase não conseguia mais ficar em pé, tremia o tempo todo devido à doença. Então, quando ele se sentava à mesa para comer, ele mal conseguia segurar o talher. Isso incomodava eles, porque ele derramava todo o alimento na toalha e quando ele conseguia acertar a própria boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. Nossa, isso para o filho e para a nora era um horror, uma porcaria. Eles ficavam com nojo de ver aquela cena. E observando que o senhor estava atrapalhando, começou então a observar o que poderiam fazer com ele no horário das refeições. Então, acharam um canto atrás do fogão onde ele não ficaria à vista na cozinha. E aí levavam a comida para ele numa tigela de barro e o que era pior, nem lhe davam o suficiente para ver se ele derramava menos pela cozinha para eles terem praticamente nada para limpar. E o senhor, daquele canto, olhava para a mesa com os olhos repletos de lágrimas, o seu filho tão amado, o seu neto querido, de 4 anos, tão inocente, e a sua nora. Um dia, as suas mãos tremeram tanto quando ele recebeu o alimento que ele deixou a tigela cair no chão. E essa tigela se quebrou. E o neto veio correndo ajudar o avô. E a mãe gritou com ele: "Não, fique no seu canto, não venha aqui." E ainda resmungou com o senhor idoso. E ele só suspirou, nada disse. Depois, ela se dirigiu até um local e comprou lá uma tigela de madeira bem baratinha. E a partir daquele dia era ali que ele ia comer. E disse a ele: "A partir de hoje você comerá somente nessa tigela de madeira, para que aprenda a não quebrar mais nenhuma tigela minha." E o menino observou aquela cena.
No dia seguinte, quando estavam sentados na mesa, o pai observou que o filho estava brincando com alguns pedaços de madeira e disse a ele: filho, o que você está fazendo? Papai, estou fazendo uma tigelinha igualzinha do vovô. A mãe e o pai observaram e o pai perguntou: mas por quê? Então, papai, estou fazendo uma tigela igual do vovô para vocês comerem quando vocês ficarem velhos. Aquilo foi um choque de realidade para os pais. Estavam sendo ingratos com aquele senhor idoso, com o pai, com o próprio pai, com o próprio sogro. E uma criança de 4 anos chamaram ele à realidade. O marido e a mulher se entreolharam durante algum tempo. E os olhos dos pais se encheram de lágrima. Que injustiça estavam cometendo. Depois desse exemplo dado por uma criança de 4 anos, trouxeram o avô de volta para a mesa e desde então passaram todas as vezes a fazerem a refeição todos juntos. E mesmo quando o senhor idoso derramava alguma coisa, ninguém dizia absolutamente nada e ainda tentavam auxiliá-lo da melhor maneira possível. Então, o filho pequeno ensinou aos pais como se deve tratar os mais idosos. Fica a reflexão da semana. Estamos sendo bons filhos? Estamos sendo bons pais? Então vamos encerrar a nossa preleção evangélica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.